19. Parte I. A ciência da intenção. Um ser humano é parte de um todo, chamado por nós de universo, uma parte limitada no tempo e no espaço. Ele tem experiência de si mesmo, de seus pensamentos e sentimentos. Como algo separado do resto, uma espécie de ilusão de ótica de sua consciência. Albert Einstein. 20 capítulo LO1. Mate R.I.A. mutável. Poucos lugares da galáxia são tão frios quanto o refrigerador de diluição de hélio no laboratório de Tom Rosenbaum. A temperatura no refrigerador, um aparelho circular com inúmeros cilindros, do tamanho de uma sala, pode descer a poucos milésimos de grau. Acima do zero absoluto, a quase menos 273 graus Celsius, 3.000 vezes mais frio do que as maiores distâncias já alcançadas no espaço sideral. Nitrogênio e hélio ficam circulando durante 2 dias no refrigerador, depois 3 bombas disparam incessantemente hélio gasoso, reduzindo a temperatura até o limite. Sem qualquer tipo de calor, os átomos da matéria desaceleram, tanto que parecem se arrastar. Nesse nível de temperatura, o universo iria ranger e parar. E o equivalente científico ao congelamento do inferno. O zero absoluto é a temperatura ideal para cientistas como Tom Rosenbaum. Aos 47 anos, distinto professor de física na Universidade de Chicago e ex-diretor do James Franck Institute, Rosenbaum esteve na vanguarda da física experimental voltada para a exploração dos limites da desordem na física da matéria condensada, que é o estudo do funcionamento interno de líquidos e sólidos quando sua ordem subjacente é perturbada. 1 Na física, quando se quer descobrir como alguma coisa se comporta, a melhor maneira é causar-lhe desconforto e ver o que acontece. Criar a desordem envolve adicionar calor ou aplicar um campo magnético para determinar a reação e a direção do spin, a orientação magnética, que os átomos vão escolher. A maioria dos seus colegas na física da matéria condensada permaneceu interessada em sistemas simétricos, como os sólidos cristalinos, cujos átomos são ordenados em fileiras, como uma caixa de ovos, mas Rosenbaum se dedicou a sistemas diferentes, inerentemente desordenados, que os físicos quânticos mais convencionais chamavam com desprezo de poeira. Ele partiu da suposição de que os segredos inexplorados do universo quântico, um território não mapeado que ele queria percorrer, ficavam expostos na poeira. E apreciava o desafio de vidros de spin, estranhos cristais híbridos com propriedades magnéticas, tecnicamente considerados líquidos de movimento lento, diferentes do cristal, cujos átomos S apontam na mesma direção em perfeito alinhamento. Os átomos de um vidro de spin são descontrolados e congelados num estado de desalinhamento. A temperatura extremamente fria permite a Rosenbaum diminuir a velocidade dos átomos desses estranhos compostos para poder observá-los minuciosamente e fazer surgir a essência de sua mecânica quântica. Em temperaturas próximas ao zero absoluto, quando seus átomos estão quase estacionários, eles começam a adquirir novas propriedades coletivas. Rosenbaum ficou fascinado com a descoberta de que sistemas desordenados em temperatura ambiente apresentam uma linha de conformidade quando são resfriados. Só assim esses átomos dele em um entes passam a agir em conjunto. Observar o comportamento grupal das moléculas em diversas circunstâncias é altamente instrutivo para se conhecer a natureza essencial da matéria. O laboratório de Rosenbaum foi o lugar mais apropriado para iniciar minha jornada de descobertas. Ali, onde tudo acontece em câmera lenta devido à baixa temperatura, a verdadeira natureza dos constituintes mais básicos do universo poderia se revelar. Eu procurava saber como os componentes do nosso universo físico, que supomos estar plenamente concretizado, podem ser fundamentalmente
alterados. Perguntava-me se seria demonstrável que o comportamento quântico, assim como o efeito do observador, ocorre fora do mundo subatômico, no mundo do cotidiano. As descobertas de Rosenbaum em seu refrigerador poderiam fornecer pistas vitais sobre a 21 maneira de afetar e alterar, pela energia do pensamento, todo objeto ou organismo no mundo físico, definido na física clássica como fafo irreversível, um conjunto final que só a força bruta da física newtoniana podia alterar. Asterisco asterisco. Conforme a segunda lei da termodinâmica, todos os processos físicos no universo podem fluir apenas de um estado de maior energia para menor energia. Quando atiramos uma pedra na água, as ondulações vão desaparecendo aos poucos. Uma xícara de café quente deixada na mesa só pode esfriar. As coisas se quebram, tudo caminha numa só direção, da ordem para a desordem. Mas Rosenbaum acredita que isso nem sempre é inevitável. Descobertas recentes sobre sistemas desordenados sugerem que certos materiais, sob certas circunstâncias, podem contrariar as leis da entropia e se unir, em vez de se quebrar. Seria possível a matéria ir na direção oposta, da desordem para a ordem? Há 10 anos Rosenbaum e seus alunos no James Franck Institute vêm fazendo essa pergunta. Um pouquinho de sal de fluo reto de lítio-ômio dentro do refrigerador de Rosenbaum há um chip perfeito de cristal rosado, do tamanho de uma ponta de lápis, dentro de 2 invólucros de cobre. Ao longo dos anos, depois de muitos experimentos com vidros de spin, Rosenbaum se afeiçoou muito a esses deslumbrantes pequenos espécimes de uma das substâncias mais magnéticas da Terra. Essa característica apresentava a situação perfeita para estudar a desordem, mas só depois que ele alterou o cristal, tornando-o uma substância desordenada a ponto de ficar irreconhecível. Em primeiro lugar, ele orientou a equipe que manipulava os cristais a combinar o ólmio com flúor e lítio, o primeiro metal na tabela periódica. O sal de flúor lítio-ólmio resultante era complacente e previsível, uma substância altamente ordenada, cujos átomos se comportavam como um mar de minúsculas bússolas apontando para o norte. Em seguida, Rosenbaum provocou uma devastação no composto de sal original, instruindo a equipe a extrair uma quantidade de átomos de ólmio, pouco a pouco, e substituir por ítrio, um metal prateado sem a mesma atração magnética natural, até resultar num estranho composto híbrido, um sal chamado tetrafluoreto de ítrio-ólmio-lítio. Eliminando as propriedades magnéticas do composto, Rosenbaum criou uma anarquia de vidros de spin, coeme os átomos dessa monstruosidade digna de Frankenstein apontando nas direções que queriam. Ser capaz de manipular a propriedade essencial de elementos como o ólmio, pela criação tão arbitrária de estranhos compostos, é um pouco como ter o controle total sobre a própria matéria. Com esses novos compostos de vidros de spin, Rosenbaum podia praticamente mudar as propriedades do composto como bem quisesse. Ele podia orientar os átomos numa determinada direção ou congelá-los num padrão aleatório. Contudo, toda a onipotência tem limites. Os compostos de ólmio de Rosenbaum se comportavam em alguns aspectos, mas não em outros. Ele não conseguia, por exemplo, fazê-los obedecer às leis da temperatura. Por mais frio que Rosenbaum colocasse seu refrigerador, os átomos lá dentro resistiam a qualquer orientação ordenada, como um exército se recusando a marchar no ritmo. Se Rosenbaum estava brincando de Deus com os vidros de spin, o cristal era Adão, recusando-se teimosamente a seguir sua lei mais fundamental. Tão curiosa quanto Rosenbaum sobre a estranha propriedade do composto cristalino, era uma jovem aluna chamada Sayantani Ghosh, uma de suas principais candidatas ao PhD.
Sai, como era chamada pelos amigos, nascida na Índia, tinha se formado com louvor em Cambridge e escolher o laboratório de Rosenbaum para fazer seu projeto de doutorado em 1999. Ela não tardou a se distinguir, recebendo o prêmio Gregor Wentzel, oferecido anualmente pelo Departamento de Física da Universidade de Chicago para o melhor aluno. 22 recém-graduado assistente de docência. A pequena jovem de 23 anos, que à primeira vista parecia tímida, escondida atrás dos volumosos cabelos negros, logo impressionou seus colegas e professores por sua audaciosa autoridade, uma raridade entre estudantes de ciências, e por sua capacidade de transmitir ideias complexas de uma forma que os alunos de graduação compreendiam. Apenas uma mulher além de Sai havia tido a honra de receber o cobiçado prêmio, desde sua instituição, 25 anos antes. Segundo as leis da física clássica, a aplicação de um campo magnético rompe o alinhamento dos átomos de uma substância. O grau em que isso ocorre é a suscetibilidade magnética da substância. O padrão normal de uma substância desordenada é responder ao campo magnético durante algum tempo e depois estabilizar e diminuir, à medida que a temperatura cai ou o campo atinge o ponto de saturação magnética. Os átomos não conseguem mais se virar na direção do campo magnético e seu movimento fica mais lento. Nos primeiros experimentos de Sai, os átomos do sal de ítrio, ólmio lítio, como previsto, ficaram excitadíssimos quando expostos ao campo magnético. Mas quando Sai passou a aumentar a força do campo, algo estranho aconteceu. Quanto mais ela aumentava a frequência, mais rápido os átomos se movimentavam. Além disso, todos os átomos, que estavam em estado de desordem, passaram a apontar para a mesma direção e operar coletivamente, como um todo. Depois, pequenos aglomerados de cerca de 260 átomos se alinharam, formando osciladores, girando coletivamente numa ou em outra direção. Independentemente da força do campo magnético aplicada por Sai, os átomos teimavam em ficar alinhados entre si, agindo em conjunto. Essa auto-organização persistiu por 10 segundos. A princípio, Sai e Rosenbaum pensaram que esse efeito poderia ter relação com os estranhos efeitos dos átomos remanescentes de ólmio, que é uma das poucas substâncias no mundo com forças internas de tamanho alcance que em alguns lugares foi descrito e equacionado matematicamente como algo existente em outra dimensão. 2 Embora não entendessem o fenômeno que observavam, anotaram os resultados, que foram publicados na revista Science em 2002. Rosenbaum decidiu conduzir outro experimento para tentar isolar a propriedade da natureza essencial do cristal que o capacita a suplantar tamanha influência externa. Deixou o projeto a cargo de sua brilhante aluna, sugerindo apenas que ela criasse uma simulação matemática tridimensional computadorizada do experimento que pretendia realizar. Em experimentos dessa natureza com matéria tão diminuta, os físicos precisam contar com uma simulação computadorizada que confirme matematicamente as reações que testemunham experimentalmente. Sai passou meses desenvolvendo o código no computador e construindo a simulação. Ela planejava descobrir um pouco mais a respeito da capacidade magnética do sal, aplicando 2 sistemas de desordem ao serripe de cristal, temperaturas mais altas e campo magnético mais forte. Ela preparou a amostra, colocando-a num pequeno recipiente de cobre de 2,5 por 5 centímetros e envolveu o minúsculo cristal em 2 espiras. Uma era um gradiômetro para medir a suscetibilidade magnética e a direção do spin de cada átomo, e outra espira para anular qualquer outro fluxo aleatório externo que pudesse afetar os átomos. Uma conexão especial do computador permitia mudar a voltagem, o campo magnético, a temperatura
e registrar qualquer mudança, por menor que fosse, a cada mínima alteração dessas variáveis. Sai começou reduzindo a temperatura em uma fração de Kelvin, K, de cada vez, e depois começou a aplicar um campo magnético mais forte. Para seu espanto, os átomos continuaram se alinhando progressivamente. Em seguida experimentou aplicar calor e descobriu que se alinharam novamente. Por mais que ela fizesse, os átomos ignoravam as 23 interferências externas. Embora ela e Tom Rosenbaum tivessem eliminado a maior parte do componente magnético, o composto, por conta própria, de algum modo esta veio se tornando um ímã cada vez maior. E muito esquisito, ela pensou. Talvez precisasse de mais dados para garantir que não havia nada estranho no sistema. Ela repetiu o experimento por mais de 6 meses, até a primavera de 2002, quando finalmente completou a simulação no computador. Certa noite, ela mapeou os resultados da simulação num gráfico e sobrepôs os resultados do experimento real. Na tela do computador, havia uma duplicata perfeita, a linha diagonal formada pela simulação ficou exatamente sobre a linha diagonal criada pelos resultados do próprio experimento. O que ela havia observado no pequeno cristal não era um artifício, mas algo real que ela conseguirá reproduzir na simulação computadorizada. Ela havia até mapeado onde os átomos deveriam estar no gráfico se tivessem obedecido às leis normais da física. Mas eles estavam alinhados, numa lei completamente própria. Naquela noite, ela passou um e-mail particular para Rosenbaum. Tenho algo interessante para mostrar a você de manhã. No dia seguinte, eles examinaram o gráfico. Ambos entenderem que não havia outra possibilidade. Os átomos tinham ignorado Sai. Foram controlados pela atividade dos seus vizinhos. Por mais que ela bombardeasse o cristal com um forte campo magnético ou um aumento de temperatura, os átomos ignoravam os distúrbios externos. A única explicação era que os átomos da amostra de cristal estavam se organizando internamente, se comportando como um único átomo gigante. Um pouco assustados, eles perceberam que todos os átomos deviam estar emaranhados. Um dos mais estranhos aspectos da física quântica é a não-localização, também chamada poeticamente de emaranhamento quântico. O físico dinamarquês Niels S. Bohr descobriu que, quando partículas subatômicas como elétrons ou fótons entram em contato, ficam instantaneamente perceptivas e influenciadas umas pelas outras a qualquer distância. O tempo todo, apesar da ausência de tudo que os físicos consideram responsável por influências, como as trocas de força ou de energia. Quando as partículas estão emaranhadas, a ação de uma, por exemplo, a orientação magnética, irá sempre influenciar a outra para a mesma direção ou a direção oposta, independentemente da distância que as separam. Erwin Schr Ondinger, outro dos primeiros arquitetos da teoria quântica, acreditava que a descoberta da não-localidade representava nada menos que o marco definidor da teoria quântica, sua premissa e propriedade central. A atividade das partículas emaranhadas é análoga ao caso de dois irmãos gêmeos separados após o nascimento e que mantêm interesses idênticos e conexão telepática. Um dos gêmeos vive no Colorado, nos Estados Unidos, e o outro em Londres. Embora nunca mais se encontrem, ambos gostam da cor azul. Ambos são engenheiros e gostam de esquiar. Quando um deles caiu e quebrou a perna direita esquiando em Vail, no mesmo momento o irmão quebrou a perna direita enquanto tomava café com leite no Starbucks, a mais de 6.000 quilômetros de distância. 4 Albert Einstein se recusava a aceitar a não-localidade, referindo-se depreciativamente a ela como Spukhaft Verwirkung, ou ação fantasmagórica à distância.
Numa discussão sobre uma famosa experiência com pensamento, ele argumentou que esse tipo de conexão instantânea exigiria que a informação viajasse mais rápido que a velocidade da luz, o que iria violar sua teoria da relatividade. 5. Desde a formulação da teoria de Einstein, a velocidade da luz, aproximadamente 300.000 km por segundo, tem sido usada para calcular o fator de limite absoluto da rapidez com que alguma coisa pode afetar outra. Uma coisa não deveria afetar outra mais rápido do que o tempo que a primeira leva para atingir a segunda velocidade da luz. 24. Entretanto, físicos modernos, como Alain Aspect e seus colegas em Paris, demonstraram inequivocamente que a velocidade da luz não é uma fronteira absolutamente intransponível no mundo subatômico. O experimento de Aspect, que consistia em 2 fótons emitidos de um único átomo, mostrou que a medição de um fóton afetava instantaneamente a posição do segundo fóton de modo que este a segundo assumia ou o mesmo spin e a mesma posição. Ou, nas palavras do físico Charles H. Bennett, da IBM, a sorte oposta. 7. Os 2 fótons continuavam a conversar um com o outro e tudo o que acontecia com um acontecia de modo idêntico ou então totalmente oposto ao outro. Hoje, até os físicos mais conservadores aceitam a não localidade como uma característica estranha da realidade subatômica. 8. Muitos experimentos quânticos incorporam a inequalidade de Bell. Esse famoso experimento na física quântica foi realizado pelo físico irlandês John Bell, que desenvolveu um meio prático para testar como as partículas se comportam realmente. 9. Esse teste exige simplesmente que se tomem 2 partículas quânticas que já tenham estado em contato, e depois deve-se separar e medir as duas. E análogo a um casal, Daphne e Ted, que já estiveram juntos e agora estão separados. Daphne, assim como Ted, pode escolher uma das 2 direções possíveis. Segundo o bom senso, a realidade nos mostra que a escolha de Daphne deve ser absolutamente independente da escolha de Ted. Quando Bell realizou esse experimento, havia a expectativa de uma das medidas ser maior que a outra, numa demonstração da inequalidade. Entretanto, uma comparação das medidas mostrou que ambas eram iguais, e portanto sua inequalidade tinha sido violada. Um fio invisível parecia estar ligando essas partículas quânticas no espaço, fazendo com que uma seguisse a outra. Desde então os físicos entendem que, quando ocorre uma violação da inequalidade de Bell, isso significa que 2 coisas estão emaranhadas. A inequalidade de Bell tem enormes implicações para nosso entendimento do universo. Ao aceitar a não localidade como uma faceta normal da natureza, reconhecemos que 2 pilares que sustentam nossa visão do mundo estão errados, que a influência ocorre apenas ao longo do tempo e da distância, e que partículas como Daphne e Ted, e mesmo as coisas que são feitas de partículas, só existem independentemente uma da outra. Embora os físicos modernos aceitem hoje a não localidade como uma característica do mundo quântico, eles se consolam afirmando que essa estranha propriedade contraintuitiva do universo subatômico não se aplica a qualquer coisa maior que um fóton ou um elétron. Quando chegam ao nível de átomos e molécula S, que no mundo da física são considerados macroscópicos, ou grandes, o universo se comporta novamente conforme as previsíveis, mensuráveis, leis newtonianas. Com uma lasquinha de cristal, Rosenbaum e sua aluna de pós-graduação demoliram essa crença, demonstrando que coisas grandes como átomos estão não localmente conectadas mesmo em matérias tão grandes a ponto de se poder pegar com a mão. A não localidade quântica nunca havia sido demonstrada nessa escala. Embora o espécime fosse apenas um pequeno chip de sal, em comparação com uma partícula subatômica ele era um vasto palácio, abrigando 1 bilhão de bilhão, 1 trilhão. 000.000 ou 1018, de átomos.
Rosenbaum, que geralmente detestava especular sobre o que não podia explicar, se deu conta de que tinham descoberto algo extraordinário sobre a natureza do universo. E eu me dei conta de que eles tinham descoberto um mecanismo da intenção, tinham demonstrado que os átomos, os constituintes essenciais da matéria, podem ser afetados por influência não local. Coisas grandes como cristais não seguiam as regras do jogo já consagradas, mas eram regidos pelas normas anárquicas do mundo quântico, mantendo conexões invisíveis sem uma causa óbvia. Em 2002, depois que Say anotou seus achados, Rosenbaum aprimorou o texto e enviou para a revista Nature, famosa por seu conservadorismo e rigor na seleção de artigos e ensaios. Após meses acatando sugestões do conselho editorial, o trabalho de Saigoshi 25 finalmente foi publicado na revista mais respeitada do mundo científico, uma proeza louvável para uma estudante de pós-graduação de 26 anos de idade. 10. Um dos membros do conselho editorial, Vlaco Vedral, reconheceu o experimento com uma mistura de interesse e frustração. 11 Vedral é um iugoslavo que estudou no Imperial College, em Londres, durante a Guerra Civil e subsequente colapso de seu país, adquiriu notoriedade no país adotivo e foi escolhido para chefiar o Departamento de Ciência da Informação Quântica na Universidade de Leeds. Um homem alto, leonino, Vedral fazia parte de um pequeno grupo de Viena que vinha trabalhando em física quântica de vanguarda, inclusive com o emaranhamento. Vedral havia previsto teoricamente o efeito que Gaussian e Rosenbaum vieram a descobrir 3 anos depois, e tinha enviado suas conclusões para Nature em 2001, mas a revista, que prefere os experimentos à teoria, tinha negado a publicação. Mais tarde ele conseguiu publicar seu trabalho na PHYSL Review Letters, a mais renomada revista na área da física. 12. Quando a Nature aceitou publicar a pesquisa de Gaussian, os editores lhe deram um prêmio de consolação. Permitiram que Vedral participasse do conselho editorial no processo seletivo da pesquisa de Gaussian e lhe ofereceram um espaço no mesmo artigo para emitir sua opinião sobre os achados. Nesse espaço, Vedral se permitiu alguma especulação ao escrever que a física quântica é aceita como o meio mais acurado de descrever como os átomos se tornam moléculas. Sabendo-se que a relação molecular é a base de toda a química, e a química é a base da biologia, a magia do emaranhamento bem poderia ser a chave da própria vida. 13. Vedral, assim como vários outros do seu círculo, achava que esse efeito não se restringia ao Olmio. O problema central para destrinchar o emaranhamento é o estado primitivo da nossa tecnologia. Atualmente, isolar e observar esse efeito só é possível reduzindo o deslocamento dos átomos em condições de frio tão intenso que eles mal se movimentam. Contudo, vários físicos observaram o emaranhamento da matéria a 200 Kelvin, ou menos 73 graus Celsius. Uma temperatura encontrada nos recantos mais gélidos da Terra. Outros pesquisadores provaram matematicamente que em todos os lugares, até dentro dos nossos corpos, os átomos e moléculas estão ocupados numa troca instantânea e incessante de informações. Thomas Durto, da Universidade Vrije, em Bruxelas, demonstrou com elegantes formulações matemáticas que quase todas as interações quânticas produzem emaranhamentos, independentemente das condições internas ou ambientais. Até os fótons, as menores partículas de luz que emanam das estrelas, ficam emaranhados com todos os átomos que encontram a caminho da Terra. 14 O emaranhamento em temperaturas normais parece ser uma condição natural do universo, até em nossos corpos. Toda interação de elétrons dentro de NOS cria emaranhamentos. Segundo Beni Reisnick, físico teórico na Universidade de Tel Aviv, em Israel, até o espaço vazio em torno de nós está fervilhando
com partículas emaranhadas. 15. O matemático inglês Paul Dirac, um arquiteto da teoria do campo quântico, foi o primeiro a postular que o nada não existe espaço vazio. Ainda que toda a matéria e toda a energia fossem varridas do universo, se você examinasse o espaço vazio entre as estrelas, iria descobrir um submundo pululando de atividade subatômica. No mundo da física clássica, um campo é uma região de influência onde dois ou mais pontos estão conectados por uma força, como a gravidade ou o eletromagnetismo. No mundo das partículas quânticas, porém, os campos são criados por trocas de energia. Segundo o princípio de incerteza de Heisenberg, uma razão pela qual as partículas quânticas não são conhecíveis é que a energia delas está sempre sendo redistribuída num padrão dinâmico. Embora frequentemente representadas como minúsculas bolas de Bilhar, as partículas subatômicas se assemelham mais a pequenos pacotes de ondas vibratórias, passando energia para lá e para cá, como se fosse uma interminável partida de basquete. 26. Todas as partículas elementares interagem umas com as outras trocando energia através de partículas quânticas virtuais ou temporárias. Supõe-se que estas surgem de lugar nenhum, combinando-se e se aniquilando mutuamente em menos de um instante, provocando flutuações aleatórias de energia sem causa aparente. Como as partículas virtuais, ou estados de energia negativa, não tomam forma física, não podemos observá-las. Mesmo as partículas reais não passam de pequenos nós de energia que emergem e desaparecem rapidamente no campo de energia subjacente. O conjunto desses passes para lá e para cá, que se elevam a um estado extraordinariamente grande de energia residual, é conhecido como campo do ponto zero. O campo é chamado de ponto zero porque mesmo a temperatura de zero absoluto, em que toda a matéria teoricamente para de se mover, essas minúsculas flutuações ainda são detectáveis. Mesmo no lugar mais frio do universo, a matéria subatômica jamais descansa e continua dançando seu tango de energia. 1. A energia gerada por cada uma dessas trocas entre partículas é incrivelmente minúscula, valendo cerca de meio fóton. Contudo, se todas as trocas entre todas as partículas subatômicas do universo fossem somadas, o resultado seria um suprimento interminável de energia de proporções inimagináveis, excedendo toda a energia da matéria por um fator de I/40, ou seja, 1 seguido por 40 zeros. 17. O próprio Richard Feynman observou certa vez que a energia num metro cúbico de espaço seria suficiente para ferver todos os oceanos do mundo. 18. Depois das descobertas de Heisenberg sobre a energia do ponto zero, a maioria dos físicos convencionais subtraiu de suas equações os números simbolizando a energia do ponto zero. Eles supunham que, se estava sempre presente na matéria, o campo do ponto zero não mudava nada e, portanto, poderia ser renormalizado e retirado com segurança. Mas em 1973, ao tentar desenvolver uma alternativa para o combustível de origem fóssil, durante a crise do petróleo, o físico norte-americano A. L. Puthoff inspirou-se no russo Andrei Sakharov para descobrir um meio de capturar a energia fervilhante do espaço vazio para os transportes na Terra e para galáxias distantes. Puthoff passou mais de 30 anos examinando o campo do ponto zero. Ele e seus colegas haviam provado que essa constante troca de energia entre toda a matéria subatômica no campo do ponto zero é responsável pela estabilidade do átomo de hidrogênio e, por consequência, pela estabilidade de toda a matéria. 19. Se o campo do ponto zero fosse removido, toda a matéria ruiria por si mesma. Ele demonstrou também que a energia do ponto zero seria responsável por duas propriedades básicas da massa, inércia e gravidade. 20. Puthoff trabalhou também num projeto de muitos milhões de dólares,
patrocinado pela Lockheed Martin e por diversas universidades norte-americanas, para aplicar a energia do ponto zero às viagens espaciais. Num programa que só veio a público em 2006. Muitas propriedades estranhas do mundo quântico, como a incerteza e o emaranhamento, poderiam ser explicadas levando-se em conta a constante interação de todas as partículas quânticas com o campo do ponto zero. Para Puthoff, o entendimento da ciência sobre a natureza do emaranhamento é análogo a dois pauzinhos enfiados na areia à beira do mar, prestes a serem atingidos por uma onda enorme. Se ambos fossem derrubados e você não soubesse da existência da onda, iria pensar que um pauzinho estava afetando o outro e chamar esse efeito de não local. A constante interação de partículas quânticas com o campo do ponto zero pode ser o mecanismo subjacente aos efeitos não locais em TRE. Partículas, permitindo a cada partícula estar em contato com todas as outras a qualquer momento. 21. O trabalho de Beni Reisnick em Israel com o campo do ponto zero e o emaranhamento começou com uma questão matemática central: o que aconteceria a um par hipotético de sondas interagindo com o campo do ponto zero? Segundo seus cálculos, quando 27 começassem a interagir com o campo do ponto zero, as sondas começariam a conversar uma com a outra e acabar emaranhadas. 22. Se toda a matéria do universo estiver interagindo com o campo do ponto zero, isso significa simplesmente que toda a matéria está interconectada e potencialmente emaranhada em todo o cosmos por meio de ondas quânticas. 23. E se nós e todo o espaço vazio somos uma massa de emaranhamentos, estamos fazendo conexões invisíveis com coisas distantes de nós. Ao reconhecer a existência do campo do ponto zero e do emaranhamento, tínhamos um mecanismo que explica por que os sinais gerados pela força do pensamento podem ser captados por alguém a muitos quilômetros de distância. Saigoshi provou que a não localidade existe em grandes blocos de matéria e os outros cientistas provaram que toda a matéria do universo é, em certo sentido, um satélite de um grande campo central de energia. Mas a matéria poderá ser afetada por essa conexão? A suposição central de toda a física clássica é que os grandes objetos materiais no universo são peças fixas, um fait accompli da fabricação. Como poderiam ser mudados? Vedral teve oportunidade de examinar essa questão quando foi ser convidado para trabalhar com o renomado físico quântico Anton Zeilinger. O laboratório de Zeilinger no Institute for Experimental Physics, na Universidade de Viena, foi o verdadeiro precursor de algumas das mais exóticas investigações da natureza das propriedades quânticas. Anton Zeilinger estava profundamente insatisfeito com a explicação científica da natureza na época e passou para seus alunos essa insatisfação e o desafio de encontrar uma solução. Num gesto extravagante, Zeilinger e sua equipe emaranham um par de fótons do fundo do rio Danúbio, formando um canal quântico com uma fibra de vidro que passava pelo leito do Danúbio. No laboratório, Zeilinger se referia aos fótons como Alice e Bob, e, quando precisavam de um terceiro fóton, incluíam Caro L ou Charlie. Separados do rio por 600 metros e longe um do outro, Alice e Bob mantiveram uma conexão não local. 24. Zeilinger estava particularmente interessado em superposição e nas implicações da interpretação de Copenhague, de que as partículas subatômicas existiam apenas em estado potencial. Ele se perguntava se os objetos, e não simplesmente as partículas subatômicas que os compunham, existiam nesse estado de sala de espelhos. Para investigar essa questão, Zeilinger empregou um equipamento chamado interferômetro Talbot-Law, desenvolvido por seus colegas no MIT, usando uma variação do famoso estudo de dupla fenda de Thomas Young, físico britânico do século XIX. No experimento de Young,
Um facho de luz pura passa através de um furo, ou nada, numa folha de parapelão, depois através de duas fendas em outra tela, e chega a uma terceira tela sem furos. Quando duas ondas estão em fase, isto é, subindo e descendo ao mesmo tempo e se chocam, numa situação chamada tecnicamente de interferência, a intensidade combinada das duas ondas é maior que a amplitude de cada uma isoladamente. O sinal é mais forte. Trata-se de um imprinting ou troca de informação, chamada de interferência construtiva. Se uma está subindo quando a outra está descendo, elas tendem a se anular mutuamente, na situação chamada de interferência destrutiva. Na interferência construtiva, quando as ondas estão oscilando em sincronia, a luz fica mais brilhante. A interferência destrutiva anula a luz e resulta em completa escuridão. No experimento, a luz que passa através das duas fendas apresenta um padrão listrado, como uma zebra, alternando faixas escuras e claras na tela final sem furos. Se a luz fosse apenas uma série de partículas, os dois fachos brilhantes apareceriam nas duas fendas do segundo papelão. Mas a porção mais brilhante do paradrão fica meio caminho entre as duas fendas devido à amplitude combinada das ondas que mais interferem entre si. Com base nesse padrão, Young foi o primeiro a perceber que um facho de luz atravessando dois furrós se espalha em ondas superpostas. 28 Uma variação mais atual desse experimento dispara fótons individuais através da fenda dupla. Esses fótons individuais também produzem o padrão zebrado na tela de projeção, demonstrando que mesmo as unidades de luz viajam como uma onda difusa com uma vasta esfera de influência. Os físicos do século XX continuaram a usar o experimento de Young com partículas quânticas individuais a fim de provar que a física quântica tem propriedades espelhadas. Entidades quânticas agem como ondas e viajam ao mesmo tempo através de duas fendas. Se uma corrente de elétrons for disparada em telas triplas, ocorrerão os padrões de interferências com manchas de luz e escuridão alternadas, exatamente como ocorre com um facho de luz. Dado que é preciso pelo menos duas ondas para criar esses padrões de interferência, os achados demonstram que o fóton tem uma capacidade misteriosa de viajar através dos dois furos ao mesmo tempo e interferir consigo mesmo quando se reúne. No estudo da dupla fenda está encapsulado o mistério central da física quântica, isto é, a ideia de que uma partícula subatômica não é uma cadeira isolada, mas o estádio inteiro. Demonstra também o princípio de que os elétrons, que existem num estado quântico hermético, não são conhecíveis. Não se pode identificar algo de uma entidade quântica sem interromper sua trajetória, e isso a reduziria a um único ponto. No experimento das fendas adaptado por Zeilinger, usando moléculas em vez de partículas subatômicas, o interferômetro continha uma fileira de fendas na primeira tela e uma grade de fendas idênticas paralelas na segunda tela, cujo objetivo era difratar, ou defletir, as moléculas que passassem por ali. A terceira grade, em posição perpendicular ao facho de molécula S, tinha uma função de máscara de scanning, com a capacidade de calcular o tamanho das ondas de cada molécula que passava pelas fendas, por meio de um detector a laser altamente sensível para localizar as posições das moléculas e seus padrões de interferência. Para o experimento inicial, Ellinger e sua equipe selecionam cuidadosamente um lote de moléculas de fullereno, ou buckballs, composto por 60 átomos de carbono. Medindo um nanômetro cada uma, elas são os gigantes do mundo molecular. O fullereno foi escolhido não só pelo tamanho, mas também pela sua forma bem alinhada, como uma minúscula bola de futebol. Era uma operação delicada. A equipe de Zeilinger precisava trabalhar com a temperatura exata
Um mínimo de aquecimento a mais e as moléculas se desintegrariam. Zeilinger aqueceu as moléculas de fulereno a 900 K para criar um facho molecular intenso, e disparou o facho pelas fendas da primeira tela. Em seguida, o facho de moléculas passou pela segunda tela e depois formou um padrão na tela final. O resultado era inequívoco. Cada molécula exibia a capacidade de criar padrões de interferência consigo mesma. Algumas das maiores unidades de matéria física não tinham se localizado em seu estado final. Como as partículas subatômicas, essas moléculas gigantescas ainda não tinham se estabilizado em algo real. Essa equipe de Viena trabalhou com outras moléculas com o dobro do tamanho e com formas variadas, para saber se moléculas geometricamente assimétricas também demonstravam as mesmas propriedades mágicas. Selecionaram o gigantesco carbono fluorado, moléculas de forma oblonga com 70 átomos de carbono, e tetrafenilporfirina, um derivado do corante natural presente na clorofila e de forma achatada, como uma panqueca. Com mais de 100 átomos por unidade, essas duas entidades figuram entre as maiores moléculas do planeta. E cada uma criou um padrão de interferência consigo mesma. A equipe de Zeilinger demonstrou repetidamente que as moléculas podem estar em dois lugares ao mesmo tempo, e que permanecem em estado de superposição até mesmo nessa 29 larga escala. 25 Eles provaram o impensável, que os maiores componentes da matéria física e das coisas vivas existem em estado maleável. 26 Saigoshi não se deteve muito em pensar nas implicações de sua descoberta. Contentou-se em saber que seu experimento teve uma excelente divulgação e seria de grande ajuda em sua carreira de professor assistente envolvida na pesquisa da miniaturização, que ela acreditava ser a direção em que caminhava a mecânica quântica. Ela se permitiu especular que seu cristal deve ter demonstrado algo importante sobre a natureza do universo. Mas ela era apenas uma estudante de pós-graduação. Afinal, o que sabia realmente sobre o funcionamento do mundo? Mas para mim a pesquisa de Gaussian e o trabalho de Zeilinger com o estudo da dupla fenda representam dois momentos definitivos da física moderna. Os experimentos de Gaussian mostram que existe uma conexão invisível entre os elementos fundamentais da matéria, e tão forte que pode suplantar os métodos clássicos de influência, como a temperatura ou o empurrão. O trabalho de Zeilinger demonstrou algo ainda mais impressionante. A matéria grande não é uma coisa sólida e estável, nem alguma coisa que se comporta necessariamente de acordo com as leis de Newton. As moléculas precisam de outra influência para deixá-las num estado completo de existência. Foi a primeira evidência de que as propriedades peculiares da física quântica ocorrem não simplesmente no nível quântico de partículas subatômicas, mas também no mundo da matéria visível. As moléculas existem também num estado de puro potencial, e não numa realidade final. Sob certas circunstâncias, elas fogem às regras de força newtonianas. Apresentam efeitos quânticos não locais. O fato de que algo grande como uma molécula pode se tornar emaranhado sugere que não existem dois manuais, um da física do grande, um da física do pequeno, mas um único livro para tudo o que é vida. Esses dois experimentos contêm ainda a chave da ciência da intenção, ou seja, como os pensamentos podem afetar a matéria sólida, acabada. Sugerem que o efeito do observador ocorre, não apenas no mundo das partículas quânticas, mas também no mundo da vida cotidiana. Não se podem mais ver as coisas existindo por si mesmas e em si mesmas, mas como uma partícula quântica, existindo somente em relação a outras. A cocriação e a influência podem ser propriedades básicas, inerentes à vida.
A observação de cada componente do nosso mundo pode contribuir para determinar seu estado final, sugerindo que temos a probabilidade de influenciar todas as coisas grandes à nossa volta. Quando entramos numa sala cheia de gente, quando nos ocupamos com nossos parceiros e com nossos filhos, quando contemplamos o céu, podemos estar criando, e até influenciando, a todo momento. Ainda não se pode demonstrar isso em temperaturas normais porque nossos equipamentos ainda são muito rudimentares. Mas já tivemos provas preliminares. O mundo físico, a própria matéria, parece ser maleável, suscetível à influência de fora.